Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz de Cristo vos seja multiplicada. O salmista disse: quanto eu amo a tua instrução. É a minha meditação de todo dia. É assim, chegamos ao terceiro dia de exposição do livro do Apocalipse. E hoje estaremos meditando nos capítulos 5 e 6. No capítulo 5, dos versos 1 a 4, depois de ter vislumbrado a visão do trono de Deus no céu, em sua glória, agora João vê na mão direita do Senhor soberano um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. A partir do 6º capítulo, os selos são abertos, e depois que todos são rompidos, o conteúdo do livro é divulgado. Um anjo forte proclama para que todos ouçam a grande questão de quem é digno de abrir o livro e quebrar seus selos. Mesmo com um tempo suficiente dado, ninguém foi considerado digno nem mesmo de olhar para o livro, seja no céu, onde os remidos estão reunidos, ou na terra, ou sob a terra. Toda a criação é consultada, mas ninguém se qualifica. O fato de ninguém ser achado digno de abrir o livro atrai um choro profundo do apóstolo João. Dos versos 5 a 10 do capítulo 5, no entanto, essa tristeza não deve continuar, pois um dos anciãos diz a João para não chorar, afirmando: "Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos." Seus olhos então se voltam e ele vê agora o único que é digno de abrir o livro. Ele não aparece como um leão em sua majestade, mas é visto por João como um cordeiro em pé, como tendo sido morto. O cordeiro morto é o leão. Sua vitória foi obtida morrendo e, portanto, ele deve ter como leão a vitória sobre todos os seus inimigos. 3 vezes o número 7 é repetido: 7 chifres, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esse número 7 revelando sua perfeição. Observe também as 3 descrições. Ele está no meio. Ele é o centro do governo de Deus e do próprio céu, assim como é para o seu povo o centro de todos os seus pensamentos e afeições. Ele é visto como um cordeiro em pé. Agora ele está sentado à destra de Deus. Mas quando chegar a hora em que seus inimigos se tornarem escabelo de seus pés, ele se levantará para agir. E ele é visto como cordeiro morto. A palavra grega aqui sugere morto em sacrifício. Sua unidade com Deus Pai foi vista em seu ser no meio do trono. Agora, sua distinção é notada ao tomar o livro da mão direita de Deus. Isso faz com que os seres viventes e os anciãos se prostrem diante do Cordeiro, com harpas, um som agradável de louvor, e frascos de ouro cheios de odores, o cheiro doce das orações dos santos. Essa adoração sincera é dirigida ao Cordeiro Santo de Deus. Nesse capítulo, entretanto, os seres viventes e os anciãos não apenas falam, como vimos no capítulo 4 ao celebrarem a criação, mas cantam os louvores do Cordeiro por causa de sua grande redenção, que diz: "Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação." É uma canção nova no que diz respeito ao céu, embora, sem dúvida, os santos a tenham cantado na terra. Suas palavras exaltam o Cordeiro como digno de tomar o livro e quebrar seus selos de julgamento. Não por causa de seu poder criador, mas por causa de seu bendito sacrifício pelo qual lhe redimiu milhões em todo o mundo. Esta grande obra dá a ele o título perfeito para julgar aqueles que recusaram seu poder redentor. Os redimidos foram feitos reino e sacerdotes para nosso Deus.
O caráter real está relacionado com o testemunho da verdade de Deus perante o mundo, enquanto, como sacerdotes, os crentes têm o privilégio de entrar na presença de Deus, seja no culto ou na intercessão. Eles reinarão sobre a terra com Cristo quando ele reinar. Nos versos 11 a 14 do capítulo 5, embora não nos seja dito que os anjos cantam esta canção, ainda assim, um grande número deles é mencionado como rodeando o trono. Falando de uma forma semelhante em alta voz, eles também adoram o Cordeiro que foi morto, como sendo digno de receber riqueza, sabedoria, força, honra, glória e bênção. O verso 13 antecipa o dia vindouro da era milenar, pois João ouviu todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes confirmam isso, mas os 24 anciãos prostram-se e adoram em plena e reverente adoração. No capítulo 6, versos de 1 a 2, na abertura dos selos pelo Cordeiro, nossa visão é transferida novamente para a terra. Mas João não retorna para lá, sua visão é do céu. Com o primeiro selo, um ruído semelhante ao de um trovão, um dos seres viventes grita: venha! É o Cordeiro quem está no controle desses eventos preditos na profecia, e ele os iniciará precisamente no momento certo. Um cavalo branco aparece carregando um homem com um arco. Esta é uma conquista sem derramamento de sangue. Uma coroa dada a ele indica que recebeu autoridade terrena. O arco, mas sem flechas, retrata a guerra de longo alcance. E com isso, ele é capaz de vencer. Ele é a besta que surge do mar, como veremos mais adiante. Nós temos o segundo selo, dos versos 3 a 4 aqui do capítulo 6. Quando o segundo selo é aberto, o segundo ser vivente chama: venha. E um cavalo vermelho aparece e o cavaleiro recebe o poder de tirar a paz da terra. Ele tira, na verdade, a falsa paz que o cavaleiro sobre o cavalo branco estabeleceu como um ato de julgamento divino. A paz universal com que o mundo sonha, sem a presença do príncipe da paz, será de curta duração. Outra guerra terrível se segue. Não será uma guerra apenas entre nação e nação, mas será um reinado mundial de terror e derramamento de sangue. Uma carnificina antes desconhecida na história do mundo. Nos versos 5 e 6, o terceiro selo é aberto e o terceiro ser vivente clama: vem! O cavalo preto que surge traz um cavaleiro segurando uma balança para uma medição cuidadosa, e uma voz anuncia o alto custo do trigo e da cevada, a comida do povo. Ao mesmo tempo em que afirma que azeite e o vinho, o luxo dos mais abastados, não deve ser afetado. A fome é resultado usual das devastações da guerra, mas são os pobres que sofrem com ela. O cavaleiro do cavalo preto traz fome, exatamente como o Senhor menciona lá em Mateus, no capítulo 24. Haverá fomes. A fome segue a guerra, e visto que o segundo selo traz a maior guerra, o terceiro selo trará a maior fome. Nos versos 7 e 8 do capítulo 6, a voz do quarto ser vivente é ouvida, quando o quarto selo é aberto, convocando um cavalo amarelo, e seu cavaleiro é chamado agora de Morte, e o Hades segue com ele. Uma quarta parte da terra é agora afetada pelo sofrimento de morte causado pela fome, pestilência, a espada e os animais da terra. Esses animais da terra talvez sejam uma referência ao assassinato por homens bestiais. O orgulho do homem, como visto no cavalo branco, quer conquistar. Isso é ofensivo para o orgulho dos outros e, portanto, leva ao derramamento de sangue.
como expressa o cavalo vermelho. O derramamento de sangue certamente levará à fome o cavalo preto, e o triste pavor da morte por fome, pestilência, etc., diz respeito ao cavalo amarelo, que seguirá logo atrás. Assim, a quarta parte da terra morrerá. Nos versos de 9 a 11, os 4 seres viventes proferiram seu quádruplo venha. Eles são, portanto, vistos em conexão com o governo providencial de Deus no mundo. Sob o quinto selo, a cena muda completamente. João então viu sob o altar as almas dos que haviam sido mortos, e eles clamam: até quando, Senhor? Mas quem são eles? Eles são os que ressuscitaram dos mortos e estão na glória com os corpos redimidos. As palavras do Senhor no discurso do Monte das Oliveiras nos dão a chave. Falando a seus discípulos judeus, o Senhor Jesus disse: então eles vos entregarão e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O Senhor fala de um outro grupo de discípulos judeus que darão testemunho no final dos tempos, após o arrebatamento da igreja. Ele não se deixará sem uma testemunha. Ele chama o remanescente de seu povo Israel e eles dão testemunho da vinda do Messias, seu vindouro libertador e rei. Muitos deles sofrem um martírio. O seu grito, quanto tempo, é a oração bem conhecida dos santos judeus. E sua oração para que seu sangue seja vingado é igualmente uma oração judaica. Os cristãos não estão suplicando por vingança contra seus inimigos. A oração por vingança nos remete aos salmos imprecatórios, pré-escritos pelo Espírito Santo em antecipação à perseguição final aos crentes judeus. Com relação aos conservos e seus irmãos que ainda estão para ser mortos, são os mártires daquele remanescente durante os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Eles conhecem seu soberano governante como santo e verdadeiro, e portanto não têm dúvidas de que ele julgará, mas se maravilham com a extensão de sua paciência. Não oramos desta forma hoje, mas antes somos orientados a orar pela bênção de nossos inimigos, pois hoje vivemos o dia da graça. Quando o dia do julgamento de Deus começar, entretanto, será certo que as pessoas orem para que Deus julgue os ímpios. As vestes brancas são dadas a eles como significando a aprovação graciosa de Deus para com eles. Esta é apenas uma provisão, digamos, provisória. Por isso, eles devem esperar até que os outros, que também serão mortos por amor do Senhor, completem o número total deles durante o restante dos 7 anos. Pois o número de mártires não estará completo até o final da tribulação. Então esses primeiros devem esperar pelos posteriores para que todos sejam ressuscitados juntos. Dos versos 12 a 17 do capítulo 6, embora sem dúvida haverá distúrbios físicos, como um grande terremoto e o Sol, a Lua e as estrelas afetadas, ainda assim o significado espiritual dessas coisas é de muito maior importância. O terremoto do verso 12 fala de uma convulsão geral na Terra, que indica o abalo de governos pela anarquia. O sol escurecendo fala da luz de Deus retirada por causa do ateísmo grosseiro, pois o sol é a fonte suprema de luz para a Terra, e a recusa das pessoas a Deus os deixa em escuridão espiritual. A lua fala de Israel no lugar da responsabilidade de refletir a glória de Deus, mas se transformou em um estado de violência e derramamento de sangue. As estrelas do céu representam aqueles que professam a luz espiritual. Normalmente são interpretadas como anjos. Sua queda na terra em grande número sugere uma apostasia geral, uma desistência de qualquer profissão celestial e queda ao nível da mentalidade terrena.
não tendo estabilidade, são facilmente sacudidos pelo vento de circunstâncias adversas. A partida do céu como um rolo enrolado significa que, visto que o governo do céu foi rejeitado pelos homens, Deus os deixará por um tempo expostos aos resultados de sua própria tolice, como se estivessem enrolando o rolo de seu governo direto. As montanhas removidas falam da derrubada dos sólidos poderes de governo, enquanto as ilhas indicam poderes neutros, isolacionistas, que não serão capazes de se isolar da convulsão generalizada, pois não podem manter a sua neutralidade. No versículo 15 são mencionados indivíduos, reis da terra, aqueles que têm autoridade, grandes homens, homens de suposta dignidade, homens ricos, aqueles que dominam as grandes riquezas, capitães, homens poderosos, escravos e homens livres, que em teoria são considerados em liberdade, mas todos esses juntos, grandes e pequenos, serão reduzidos ao mesmo nível em ter seus corações pura e simplesmente estremecidos de medo. Eles se escondem, é lógico que não da presença de Deus, mas eles preferem os covis e as rochas das montanhas, que significam as instituições declaradamente sólidas dos homens que foram completamente abaladas. Embora não sintam que este é o julgamento de Deus e a ira do Cordeiro, eles não se arrependem e pensam apenas em dar um jeito de evitar o julgamento por meio de uma proteção improvisada e de maneira humana. Mas observe, entretanto, a expressão cativante, a ira do Cordeiro. Aquele que foi o Cordeiro manso e submisso do sacrifício na cruz do Calvário, ainda será o juiz implacável de todos aqueles que o desprezaram. Queridos, uma coisa é certa: as coisas estão difíceis e biblicamente vão piorar. Por isso, precisamos aprender o segredo ou o mistério do apóstolo Paulo, no qual ele diz: porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério ou segredo de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Quando aprendermos esse mistério, poderemos falar como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.